Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 68 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. E o item que nós vamos ler agora é as lições da senhora Lague. Depois de reconhecer que, de fato, Bernadette ia algumas vezes à escola e algumas vezes ao catecismo da paróquia, a senhora Lague acrescentou: apesar da fadiga que lhe causava a respiração curta e difícil, mostrava-se alegre e risonha, não se queixava de ninguém, obedecia a todos e não dava nenhuma resposta desabrida. Nunca nos deu preocupações. Recebia aquilo que lhe dávamos e parecia contente. Por isso gostávamos bastante dela. Esta ama não possuía os pressentimentos de uma verdadeira mãe. Não adivinhava o tormento interior daquela jovem alma. Nem mesmo sabia com que sentimentos admiráveis a garota suportava tão dura prova. Por essa época, sua prima, Jeanne Vedder, veio a Maumere e surpreendeu-a no meio dos seus cordeiros. Bernadette contou-lhe a intervenção do padre Aravante junto do seu patrão e o insignificante resultado que obtivera. A respeito da formação, para o catecismo, a formação do catecismo para a primeira comunhão. Por que não disseste ao teu pai? Perguntou-lhe a prima. Oh, não, replicou a pequena pastora. Creio que é Deus que assim o deseja. Quando penso que Deus assim o consente, já não me queixo. Chegou a época dos longos serões na casa de Bartre. Enchendo a roca da sua ama ou dobrando os fusos, Bernadette lança um olhar de inveja a Denis, o mais velho dos Lague, debruçado sobre a lição de catecismo que deverá recitar no dia seguinte perante o professor. A mãe, que os observa, experimenta alguns remorsos. Não tem o direito de desprezar até este ponto a instrução religiosa da pequena. E toma uma resolução. Visto que não há padre, Maria Lague substituí-lo-á o melhor que puder. Com a catecúmena pela mão, passa para o quarto de dormir e, se bem que a paciência não parece ser a sua principal virtude, soletra lentamente as palavras, uma por uma, e fala-as depois repetir a Bernadette. Mas a pobre criança está tão fatigada pelos trabalhos do dia que os seus olhos fecham-se com sono. Não só a sua memória está entorpecida, como não compreende expressões demasiado abstratas para ela. Um sucessor do padre Ader, o padre Verger, recolherá mais tarde, nas suas lições de catecismo, as memórias da senhora Lague. Abre aspas. A ama de Bernadette disse-me muitas vezes que se empenhava em ensinar-lhe o catecismo, mas que em alguns dias ela estava das 7 às 9 da noite sem lhe conseguir fazer compreender o que dizia o livro. Bernadette chorava então de tristeza por dar tanto trabalho.
Era preciso repetir-lhe 3 e 4 vezes a mesma frase, e mesmo assim ela não a decorava, acrescentava Jeanne-Marie Garrot, de forma que a ama dizia-lhe: nunca serás ninguém. E desesperada atirava para o lado o catecismo. Bernadette, desfeita em lágrimas, lançava-lhe os braços em volta do pescoço e pedia-lhe que lhe perdoasse. Depois disso, Bernadette tinha dificuldade em adormecer. Uma angústia assaltava a pobre pastora. A ama não podia substituir um padre no ensino da religião. Quando havia um em Bartre, ela mal frequentava as suas aulas de catecismo. Em Lourdes, compreendiam-na melhor. Os seus verdadeiros pais gostariam e consentiriam, por fim. A sua pequena Bernadette devia fazer a primeira comunhão. Mandá-la-iam ouvir o pároco ou o seu vigário, sempre que eles reunissem os futuros comungantes, e iriam apresentá-la às irmãs do hospital, que certamente gostariam de ensiná-la a ler. Bernadette confiou os seus mais ardentes desejos a Bernarde, sua madrinha, que a tinha vindo ver durante o mês de dezembro. Mas a madrinha sabia muito bem que não devia apressar o seu regresso ao segredo, onde a esperava a miséria. Apesar disso, não conseguiu convencê-la a ter paciência. Uma habitante de Lourdes, que passava perto da charneca antes do Natal, desviou-se um pouco para ir vê-la no meio dos seus cordeiros. Aborreço-me aqui, confessou-lhe ela. Diga a meus pais que me venham buscar. Gostaria de voltar a Lourdes para ir à escola e para me preparar para a primeira comunhão. O regresso a Lourdes. Teria sido entregue o recado? Certamente. Em todo caso, os pais não deram sinal de si. Na segunda quinzena de janeiro de 1858, a criada de Laga disse a Bernadette que ia à cidade. Oh! Gritou a criança. Pede à minha mãe que me venha buscar. Louise Soubirous ficou surda a essa súplica. E Bernadette, conta Jeanne-Marie Garrot, pediu licença ao patrão para ir a Lourdes. Era domingo. O patrão deu-lhe licença, dizendo-lhe para regressar a Bartre no dia seguinte. Bernadette, porém, só apareceu na quarta-feira. Interrogada sobre essa demora, respondeu: tenho de regressar à casa dos meus pais. O nosso pároco vai preparar as crianças para a primeira comunhão. E se eu for para Lourdes, posso fazê-la. Partiu, com efeito, no dia seguinte. Corria o mês de janeiro de 1858, talvez quinta-feira, 28. O ano de 1858 foi para o mundo cristão um ano excepcional, um ano de jubileu, um ano santo. Em 1859, deixa eu só ler aqui uma nota, antes de continuar, uma nota aqui de pé de página, que vem logo após a data de quinta-feira 28, que é uma data provável da partida de Bernadette para Lourdes, né? Aqui a seguinte nota. Poderíamos até admitir como certa essa data. Vimos que Jeanne-Marie Garrot nos assegura que Bernadette voltou a Lourdes numa quinta-feira. Isso só poderia ter tido lugar na quinta-feira, 28 de janeiro,
isto é, 15 dias antes da primeira aparição. Há uma prova numa memória ditada à Madre Idelgarde, sua superiora, pela prima co-irmã de Bernadette, Jeanne Vedder, então cisterciense, sob o nome de Irmã Marie Gertrude. Afirma-se aí que Bernadette, desde o seu regresso de Bartre, foi para a escola das Irmãs de Nevers. Tinha então 13 ou 14 anos, pouco mais ou menos 15 dias depois foi favorecida pela primeira aparição da Virgem. A irmã Marie Gertrude obteve esses pormenores de Bernadette. Então, aqui ele está justificando, né, a data que ele colocou aqui na biografia, que teria sido a quinta-feira 28 de janeiro de 1858. Então, voltando agora ao Ano Santo, de 1858. Em 1857, o Papa Pio IX empreendeu uma piedosa peregrinação e deu uma nova prova da sua grande devoção à bem-aventurada Virgem Maria, visitando a Santa Casa de Loreto. Consagrou depois muitos meses a uma visita às principais cidades de seus estados. Mas nos domicílios pontifícios, o Papa verificou tristemente que, abre aspas, se o mundo atual encerra muito de bem, tem, por outro lado, muitos elementos de mal que fermentam e se agitam furiosamente. Por esta razão, pede ao mundo cristão que reze pública e solenemente para que em todos os pontos do globo o bem triunfe sobre o mal. Aqui tem uma nota que dá a referência dessa informação que ele dá aqui, né? Ele se refere ao Monsenhor Pi, numa obra aqui que ele cita. Bernadette partia de Bartre, levando consigo a simpatia de toda a aldeia. Despediu-se delicadamente de todos, mostrando-se reconhecida pela mais pequena atenção. Ninguém podia deixar de lhe sorrir, quando ela, sorrindo também, levava a pastar o seu pequeno rebanho. Mais tarde, os habitantes de Bartre saberão coisas tão extraordinárias a respeito dessa pastora que alguns julgarão tê-las visto pressagiadas no cenário das suas colinas, por maravilhas precoces, digna de uma nova lenda dourada. Aqui tem uma coisa interessante, né, a respeito de Santa Bernadette, que aparece aqui na nota que o padre Francis coloca aqui, nota 73. Ela é longa, eu vou lê-la toda aqui, porque ela traz algumas informações interessantes. A respeito dos milagres que se teriam produzido em Bartre, no tempo em que Bernadette era pastora, há um testemunho que deve prevalecer. O da própria Bernadette, que, segundo confessa, nunca mentiu. Ouçamos sua prima, Jeanne Vedder. Então, esse é um testemunho da prima, né? Inventaram muitas coisas a respeito de Bernadette. Um dia, segundo diziam, ela apacentava o rebanho junto de um curso de água, do outro lado do qual havia muita erva, e os cordeiros teriam saltado a corrente sem tocarem a água. De uma outra vez, encontrando-se a ama preocupada com o jantar, pois a farinha de milho esgotara-se,
Disse a Bernadette que fosse ao moinho pedir farinha ao moleiro. Ao que Bernadette teria respondido: não se preocupe, dê-me o resto de farinha que ainda tem, eu farei o jantar com ela. A farinha multiplicou-se, e depois do jantar havia ainda mais do que antes. Falei desses fatos a Bernadette, que me disse: não há nada de verdade nisso, é tudo falso. Então esse aqui é o depoimento da Jeanne Vedder, né? Publicado inclusive. Jean Barbet, no seu livro Bernadette Soubirous, embora não se refira à multiplicação da farinha, menciona pelo menos 2 fatos a assinalar. Conta como a pastora e seu rebanho seguiram, sem se molharem, pela estrada subitamente inundada por uma tempestade, e como Bernadette, numa outra ocasião, abre aspas, não se molhou absolutamente nada, sob uma chuva torrencial. O autor cita o nome de 3 vizinhas, testemunhas do primeiro fato. Estas, escreve ele, abre aspas, contaram-no às suas famílias que não lhe deram grande importância. Mas as aparições, que vieram pouco tempo depois, fizeram-nas recordar-se, fecha aspas. O padre Verger, pároco de Barta, testemunha em 1909 e 1916 do processo de Tarbes, que é o processo de beatificação, se não me engano. Por conseguinte, impossibilitado de conhecer as contestações de Bernadette, recolhidas por Jeanne Vedder, cujas notas só aparecem em 1933, declara que Bernadette teve de atravessar uma torrente com seus cordeiros sob uma tempestade. Os cordeiros recusaram-se a atravessá-la. Bernadette, erguendo os olhos ao céu, uniu as mãos numa atitude suplicante e as águas afastaram-se, permitindo a passagem dos cordeiros enquanto a tempestade continuava. No seu depoimento, Verger declarou ter obtido esses pormenores de um dos paroquianos, Louis Courtade, que lhe os contou, entre aspas, no seu leito de morte. Mas, abre aspas, o velho que assim falava não foi precisamente testemunha do fato. Tendo ouvido os gritos da criança, saiu logo que a tempestade se acalmou. Encontrou uma vizinha, ainda a tremer de comoção, que lhe contou o que acabava de ver. Acrescentou que essa pessoa era digna de fé. Fecha aspas. De resto, declara Verger, o fato era já tradicional na região. Não é singular que as testemunhas mais ou menos diretas de tais milagres não se tenham apresentado em Lourdes, quando a antiga pastora, já célebre, era interrogada a respeito das aparições. Né? Aqui é uma pergunta do padre Francis. Né? Os seus depoimentos teriam certamente chamado a atenção dos juízes eclesiásticos, que, sem dúvida, teriam levado o inquérito até Bartra. Mas ninguém falou disso. Imitando o mutismo de Henri Lasserre, Henri Lasserre escreveu uma biografia de Bernadette, que ela é delicadamente criticada pelo padre Francis em vários momentos aqui. Nós veremos isso. Por vários exageros, por várias coisas que ele não menciona sobre Bernadette, enfim. Então, imitando o mutismo de Henri Lasserre, os escritores mais prudentes, para citar J.B. Estrade,
o cônego Beleney, o padre Marché, não fazem nenhuma alusão aos sobreditos acontecimentos. E Paul-Émile Cardelac não parece forçar a nota quando escreve, abre aspas, um ribeiro engrossado pela chuva que se abre perante a garota, uma tempestade que inunda o campo e poupa Bernadette, pueris e encantadores jogos de imaginação que fazem lembrar as lendas dos evangelhos apócrifos. Mas se anota aqui sobre esses milagres que teriam acontecido, né, antes das aparições, 15 dias, um mês, alguma coisa, antes da primeira aparição, né, e depois das outras. Bernadette Soubirous, então, esses pretensos milagres são colocados aqui entre muitas aspas, né? O padre Francis parece colocar essas referências como questionáveis, né? No mínimo questionáveis a respeito disso. Quer dizer, pode ser realmente um arroubo de imaginação popular, né? De pessoas que viram Bernadette, conviveram com ela por muito tempo, né? Por alguns meses, se admiraram com essa pastorzinha, que gostaram dela, que gostaram do jeito dela, e que depois ela se tornou famosíssima, né? Com as aparições. Enfim, essas pessoas certamente, muitas delas foram a Lourdes, né? Depois da primeira aparição. Enfim, mas fica registrado, o padre Francis quis registrar isso aqui, né? Não quis deixar passar isso em branco, né? Bernadette Soubirous completara 14 anos no dia em que regressou a Lourdes. Ninguém lhe dava mais do que 10 ou 11, em virtude de sua pequena estatura. A sua figura morena era aqui uma expressão fresca e roliça, e tem uma referência a essa expressão, né, que é a biografia escrita, o livro escrito por Estrade, As Aparições de Lourdes, né, que é o título do livro, né? O lenço listrado deixava aparecer os cachos de cabelos castanhos, finos e belos. Os olhos sombreados de longos cílios, olhos de veludo. Aqui na foto da capa não aparecem os cachos, né? Mas os olhos sim. Olhos de veludo, olhos muito doces, muito profundos, sob a curva das sobrancelhas. Como dizia uma contemporânea, olhos que não eram absolutamente negros, como costumo dizer, mas sim castanhos escuros, com uma ligeira tonalidade de cinzento azulado, que não sei definir. Aqui ele cita uma outra obra que foi escrita por Gounod. A boca é um pouco grande. A sua voz, no entanto, é mais forte do que um peito tão frágil permitiria supor. Nota-se já o cuidado que mostra em trazer os vestidos bem limpos, vestidos estes que são feitos de um tecido muito ordinário e passajados em alguns lugares. Depois de ter abraçado os seus, Bernadette tem esta alegre exclamação: até que enfim vou poder ir à escola
e ao catecismo. Sim, porque foi para isso que eu vim. Aqui, então, todo esse processo, né, mostra a preocupação da Bernadette com a primeira comunhão. Né? No segredo, a miséria nunca fora tão grande e o regresso de Bernadette veio aumentá-lo um pouco mais. No entanto, o pai e a mãe prometeram-lhe que a deixariam ir, pois deviam essa satisfação a uma criança tão abandonada. No dia seguinte, Bernadette Soubirous apresentou-se na escola do hospital. Desta vez era a sério. Conhecedoras do motivo enternecedor que a trazia junto delas, as irmãs apressaram-se a inscrevê-la entre as futuras comungantes que frequentavam no mesmo hospital a escola de catecismo do capelão, o padre Bertrand-Marie Pomian, primeiro vigário de Peyramale. O Pomian terá um papel importante em todo esse processo das aparições, enfim, de tudo que vai acontecer daqui a pouco aí na biografia. Então, Padre Pomian. Bernadette troca alegremente as campinas livres de Bartre, onde o ar é tão leve e tão puro, onde o sol brilha nos outeiros brancos da geada, ou dourados pelas estevas, pela estreita rua de Petit Fossé, pela atmosfera viciada e pelas traves negras do segredo. Nesta parede sombria vai abrir-se um pórtico de luz. Então, o Padre Francis, além de ser um cauteloso historiador, é também um grande escritor, né? Vocês estão vendo pelas descrições que ele faz, pelas observações, etc., que ele de fato é um grande escritor. Bernadette, aos 14 anos, a eleita do céu. Por que foi escolhida esta pequena, mal afortunada e desconhecida, e não outra moça francesa, visto que era sobre um ponto da França que a misericórdia celeste se havia de manifestar ao mundo mais uma vez? Essa é uma indagação, né? Por que não foi escolhida outra virgem? Nobre ou rica? Rica ou pobre? Nobre ou não? Rica ou pobre? Havia outras mais delicadas, muito mais instruídas, mais bem educadas, aparentemente até mais piedosas. Foi escolhida a mais ingênua, a mais humilde. Abre aspas aqui do processo que foi instalado na Diocese de Nevers, né? Com 14 anos, não sabendo ler nem escrever, completamente ignorante da língua francesa, não sabendo o catecismo, considerava-se a si mesmo como a última das crianças da sua idade. Fecha aspas. A hora marcada, uma voz infinitamente suave confirmou a escolha eterna. Esta. Então, nós vimos aqui até agora, né? Nós vimos até agora a nossa santa antes das aparições, né? Uma menina paupérrima, cuja família e ela mesma passava fome, né? De uma cidadezinha muito pequena da França, ignorante, não sabia nem francês,
sabia o dialeto, né? Lá dos Pirineus, daquela região. A família, né? Também de ignorantes, de pouquíssimos instruídos, né? O pai numa situação terrível, né? De miséria. Os irmãos também passando fome, não é isso? E ela com a preocupação, na época, apenas de fazer a primeira comunhão, né? Não tinha outra preocupação Santa Bernadette nessa época. O padre Francis, com razão, e em todas as histórias das aparições de Nossa Senhora, a gente sempre tem uma característica que a gente pergunta por quê, né? Por que ela escolheu quem ela escolheu, né? O índio lá em Guadalupe, né? Os pastorzinhos em La Salette, os pastorzinhos em Fátima. Enfim, né? São desígnios e escolhas do céu que são incompreensíveis para nós, né? Obviamente, a gente pode, né, fazer algum tipo de raciocínio, né? Os santos nos autorizam a esse tipo de raciocínio, né? Deus sempre escolhe as pessoas menos influentes, mais miseráveis, mais desconhecidas, mais humildes em cada uma dessas aparições, justamente para nelas brilhar a glória de Deus, né? Brilhar a glória de Deus, né? E se a gente comparar isso, né, com a escolha de Nosso Senhor para que São Pedro fosse o primeiro Papa, né, a gente pode ter uma ideia, né, de como é que Deus escolhe, então, essas pessoas para dirigir certas grandes missões, né? Por exemplo, São Pedro, entre os apóstolos, né, era o que um ser humano com bom senso nunca escolheria, né? Nunca escolheria. Era talvez o mais ignorante dos apóstolos, era o mais, na expressão de um amigo nosso, né, o mais vacilão, né, dos apóstolos. Era assim, um simples pescador, né? E tinha outras opções, né? Por exemplo, tinha o discípulo bem-amado, e tinha pessoas mais instruídas, né, do que Pedro. Mateus era mais instruído que Pedro, né? Tinha Tiago, né, que era muito instruído. Enfim, são essas as considerações que a gente tem que fazer sempre num evento como esse, né? Nossa Senhora, Deus, a Santíssima Trindade, escolhem as pessoas, né? Para dar maior glória a Deus, né? De quem a gente não espera nada, né? E nós vamos ver que ao longo das aparições, né, Santa Bernadette, ela não vai entender. Ela não vai entender o que está acontecendo com ela, tá certo? Só muito depois ela entenderá, mas, enfim. Ela não vai entender nada. Tal como Pedro, não entendia muitas coisas não, né?
antes de Pentecostes, aí sim ele foi inspirado pelo Espírito Santo, os apóstolos não entendiam muito bem as coisas, né? Tanto é que na crucificação todos fugiram, né? Exceto São João, né? Mostrava que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo na crucificação do Nosso Senhor, né? Todos fugiram. E olha que Nosso Senhor tinha falado com eles o que ia acontecer, né? E mesmo assim eles não estavam compreendendo, né? Na Santa Ceia, se a gente vê a descrição da Santa Ceia, a gente vê que eles não estavam entendendo o que aquilo estava significando, não é? A instituição da Eucaristia. Eles não estavam entendendo. Não é? Então, é isso que nos autoriza um pouco falar alguma coisa sobre essa moça, né? Essa menina, Santa Bernadette, né? Que não tinha absolutamente nada de especial, humanamente falando, né? Já era uma alma escolhida, claro, mas humanamente falando, não tinha nada, né? Então aqui nós vamos começar o capítulo da primeira aparição. O céu visita a terra. Um belo título, né? Primeira aparição. Uma outra coisa que é interessante também observar, já desde o início, né? É que essa história dessa aparição, se vocês lerem também La Salette, se vocês lerem Fátima, existem características dessa aparição muito parecidas. As características são parecidas tanto com La Salette como com Fátima, né? Que nos dá uma certa sensibilidade, né, para reagirmos a essas aparições modernas de Nossa Senhora. Né? Não vou mencionar nomes aqui, mas, enfim, essas aparições modernas de Nossa Senhora. A gente, pelo menos, sintoniza, né, uma certa sensibilidade que nos pode direcionar sobre a interpretação, né, dessas aparições, né? Nossa Senhora nunca apareceu tanto, né, quanto agora nesse mundo, né? Tem aparições diárias, tem aparições com hora marcada, tem, enfim, hoje em dia, né? E é bom a gente ler como é que Nossa Senhora aparece tradicionalmente e o que ela fala, né? E deduzir, né, sobre essas outras aparições, né? Vamos então começar aqui a partida para o bosque. O dia de quinta-feira, 11 de fevereiro de 1858, aqui tem uma nota, quinta-feira, depois da 60ª. Na véspera, aqui entre aspas, porque é um texto de um jornal, né? De um jornal lá, chamado L'Heure Impérial de Tarbes, jornal de Tarbes. Então, na véspera, abre aspas, o bispo de Tarbes administrara em Lourdes o sacramento da crisma. Julgávamo-nos transportados aos mais belos dias da fé. Foi uma cerimônia cheia de ordem e recolhimento. Então, na véspera da quinta-feira, então na quarta-feira, né? O bispo tinha ido a Lourdes para administrar o sacramento do crisma. Então,
o dia de quinta-feira, 11 de fevereiro de 1858, despontou em Lourdes como os outros dias de inverno. Um véu de bruma envolvia a cidade e as montanhas. Dissipado um pouco mais o nevoeiro, o ar calmo nem por isso ficou menos frio e úmido. Ainda que fosse feriado para as crianças da escola, e se bem que o pai, fatigado, ficasse na cama essa manhã, os pequenos Subiru começaram a brincar logo que o quarto começou a ficar menos escuro. Alguns minutos antes das 11, a mãe preparou-se para sair. Na véspera, reparara que não havia lenha em casa. Se estiver bom tempo amanhã, tinha ela dito, vou buscar um feixe. Pusera já a mão no trinco, quando por um beco que unia entre si as ruas de Petit Fossé e do Bourg, apareceu Jeanne Abadie. Jeanne, que frequentava a mesma classe que Toinette na escola das irmãs, era forte e esperta para seus 12 anos, rápida no agir, um pouco vingativa, a primeira nos jogos, tinha herdado dos seus pais o apelido de Balloon, que no dialeto da região não tinha qualquer sentido preciso. Trazia com ela um irmãozinho. Onde vais, Luiz? Perguntou familiarmente. Ao bosque, respondeu Luiz Subiru. Nós também vamos, atalhou Jeanne Balloon, avistando Bernadette e Toinette. Era uma ocasião única de poderem fugir a esta escuridão e respirar ar puro. Oh! Exclamaram elas. Vamos, não vamos, mãe? E a previdente Bernadette acrescentou: vamos levar um cesto para apanhar ossos. Bernadette estava ligeiramente constipada. Minha Bernadette, objetou a mãe, gostaria muito que não saísses com esse tempo. Mas minha mãe, observou a antiga pastorinha, em Bartres também saía com o tempo assim. Certo, tu vais com Jeanne e Toinette, mas levas o capuz. No segredo, diziam o capuz, porque na realidade só havia um. Este capuz, declara Toinette, não era um capuz novo, mas um velho capuz branco, remendado, comprado a um revendedor diante da igreja. Bernadette levara-o muitas vezes. Nunca compramos nada novo e não trazíamos nada por dentro dos tamancos. Imagina andar de tamanco num frio horroroso, né? Numa região muito fria da França, né? Sem meia, né? sem nenhuma proteção. Né? No entanto, por causa da asma, Luiz Subiru fez calçar umas meias a Bernadette durante toda aquela estação agreste. Para o que se vai desenrolar, é necessário seguir alternadamente as memórias de Toinette, de Jeanne e da própria Bernadette, cuja memória guardará de um modo bem preciso os mínimos detalhes destas horas inovidáveis. Então, o padre Francis, ele vai nos contar a história baseado nesses três depoimentos, nessas três memórias, né? Da irmã Toinette, da amiga, né? Da Jeanne, e da própria Bernadette. Era a intenção delas ir à floresta, e assim empreenderam o caminho. Contornaram o cemitério e vários campos, entre os quais os de Mengelat, onde, 3 anos antes, Bernadette levara o pequeno Justin, que ainda mamava, a sua mãe. Aqui tem um quê faltando aqui,
que ainda mamava, né? Atravessaram depois o estreito vale de Paradis e chegaram ao Gave, que atravessaram pela Pont Vieux, Ponte Velha, né? Aqui tem uma transcrição, né? À medida que caminhávamos, conta Toinette, íamos juntando lenha e ossos. Sob a ponte, antes de a termos atravessados, encontramos uma velhota. Jeanne Samarin, esposa de Canhot d'Abat, por alcunha Piguno, que lavava e nos disse: que fazem vocês aqui com tanto frio? Andamos à procura de lenha. Então, vão ao prado do senhor Latif. Como cortou algumas árvores, devem encontrar lenha por lá. Bernadette disse que não iriam, para não serem presas como ladras. Aqui tem uma nota. Antes tem uma nota a respeito do apelido Piguno, né? Que significa a pega. E depois tem a nota 79, dizendo assim, a respeito do inquérito sobre as aparições, né, que foi feito em Barthes, e diz assim: Toinette não indica o que lavava Piguno. A velhota, interrogada pelo padre Cross, ou Cro, né, não escondeu que lavava tripas no Gave. Abre aspas. Sou parente afastada do Subiru, explica ela. Bernadette, aproximando-se de mim, pôs-me amigavelmente o braço em volta do pescoço e perguntou-me: Tota, por quem lava essas tripas? E eu respondi: para Clarence. Então aqui teve uma pequena conversa, né, da Bernadette com essa senhora que lavava as tripas no Gave, né? Todavia, depois da afirmação de Piguno de que elas não encontrariam ossos ou troncos secos neste lugar, a responsável do trio anuiu a deixar o caminho da floresta e foram para o prado. Deixa eu ler só a última seção aqui do capítulo. O desvio para o prado Lafitte. Eles acabaram, então, aceitando a sugestão dessa senhora, né? A propriedade Lafitte, onde chegaram depois de atravessar uma pequena ponte, formava uma ilha, um triângulo de verduras semeado de choupos e faias, limitado de um lado por um braço do Gave e por outro por um canal, cuja corrente acionava uma serração e um moinho, ditos de Save, moinhos de Save. Aqui tem uma outra nota dizendo assim, a respeito da ilha, né, que formava. Esta torna-se-á Atelier du Chalet, quando em 1865 aí for construído, sobre o atual lugar das estações do Rosário, a vivenda das meninas Lacour. Demolido em 1881, o imóvel foi reconstruído nas suas linhas arquiteturais e com os mesmos materiais, no ponto de união do Boulevard e da Rua da Gruta. Um pouco abaixo do moinho, este canal recebia o ribeiro Merlace. Na extremidade do triângulo, o canal alimentado pela torrente restituía-lhe as suas águas junto à base de um promontório rochoso, prolongamento do maciço de Beú e das Espelugues.
denominado no dialeto da região Massabielle, que hoje se pronuncia Massabielle, isto é, Massa Vieille. Massa velha, né? Era a primeira vez que Bernadette Soubirous penetrava nestas paragens. Aqui tem uma nota também grande, que eu vou ler, que está no processo da Diocese de Tarbes também, né? A despeito das profundas transformações operadas nesta parte da cidade e da comuna de Lourdes, é relativamente fácil restabelecer o itinerário seguido por Bernadette na manhã de 11 de fevereiro de 1858, desde a rua de Petit Fossé até Massabielle. Chegada ao fim da rua com Toniette e Jeanne, voltando à direita, tomava a rua do Bull e passava sobre a ponte do mesmo nome, Ponte do Bull, onde principiava, propriamente falando, o caminho da floresta. A porta, demolida em 1872, estava situada no local dos hotéis de Roma e de Bellevue, que estão face a face na Rua da Gruta. Bernadette passa ao lado do cemitério, atravessa o Vale do Paradis, que é hoje uma rua ladeada por lojas e hotéis, e chega à Ponte Velha, a Ponte Vieux. Em 1858, esta ponte, obra romana, muito estreita e em arco, é munida de um parapeito em pedra. Foi depois aplanada, consideravelmente alargada e ladeada por passeios com balaustradas de ferro. Ao sair da Ponte Vieux, Bernadette continua a seguir o caminho da floresta, que passava então pela capela de Nossa Senhora das Sete Dores. Mas, a conselho de Piguno, deixa esse caminho e volta à direita para o prado de Latif. Esse prado, inclinando-se gradualmente a partir do canal de Savy, estava quase todo ao nível da esplanada atual, que ocupa ainda uma das suas partes. No local onde se encontrava o moinho de Savy, está agora, ao sul do Abri de Pelerin, a tipografia da gruta. Quanto ao canal de Savy e ao ribeiro de Merlace, as suas águas reunidas defronte do Abri de Pelerin entram numa conduta subterrânea, passam diante da Virgem Coroada sob a rampa do norte para finalmente se lançarem no Gave por baixo do asilo de Nossa Senhora de Lourdes. O Gave, de volta bruscamente para o norte, não fora ainda repelido num comprimento de 50 metros para o Prado de Ribert, que se estende em frente a Massabielle. O seu leito cortava a esplanada junto à primeira base da rampa Sui, ou de direita. Depois de ter atravessado de Sui para noroeste, o prado, hoje nivelado, macadamizado e cognominado Esplanada do Rosário, o canal vinha costear a rocha Massabielle, no local onde se encontram as piscinas, hoje, né, lá em Lourdes. Finalmente, passava diante da gruta, no local indicado por uma inscrição em mosaico, e alguns metros mais adiante, confundia-se com o Gave. Isso está no inquérito. Né? Neste 11 de fevereiro de 1858, nas propriedades do Sr. Latif, as mós e as serras dormiam. O moinho estava em reparação. A comporta, colocada quase à entrada do canal, estava fechada e a corrente de água quase seca. Quem são estas crianças? Perguntou o moleiro Nicolau
ao ver Bernadette e suas companheiras prestes a entrarem na ilha pela prancha contígua ao moinho. São as pequenas Subiru com uma amiga. De certo que vão procurar lenha, responderam-lhe. Deixam-nas ir, concluiu o moleiro. Elas não podem levar grande quantidade. De qualquer modo, chegará para nós. Então, essa então é a primeira aproximação, né, das meninas à gruta. E eu vou parar a leitura por aqui, na página 83 do livro. E finalmente amanhã nós veremos, né, a descrição da primeira aparição, né? Depois de alguma... Então amanhã será a quinta aula, né? A quinta leitura aqui, quinto encontro, tá certo? Então vamos nos preparar então para amanhã. Então vocês vejam que o padre Francis é muito minucioso, né, para nos contar, né, sobre inclusive a geografia do lugar, né, sobre o dia, como é que o dia estava, como é que o dia amanheceu, como é que estava a temperatura, enfim, isso tudo para nos levar junto com a Bernadette para a gruta, né? Então assim, a gente tem que usar a imaginação aqui, né? Eu nunca fui a Lourdes, né? Então eu por exemplo, tenho que usar a imaginação. Enfim, no meio do mato, né? Um prado, numa região fria da França, com o rio passando, uma pedra lá ao fundo, né? E essas meninas no prado, né, catando lenha e ossos, né? Ossos, muito possivelmente para cozinhar, para fazer uma sopa, enfim, para a casa da Bernadette, né? E as meninas, junto com Bernadette, nada especial, né? O cara lá do moinho vê essas meninas chegando, fala, pô, quem é essas meninas e tal, o que estão fazendo aqui? Vamos catar os gravetos. Deixa catar, porque nós vamos catar também, mas elas não têm força para levar tanta coisa assim, o resto fica para nós e tal. É uma propriedade particular, né? Bernadette tinha até o medo deles considerarem elas como ladras, né? Enfim, então a gente tem que imaginar, usando a nossa imaginação, como era um dia normal, né? Como era um dia normal na vida das pessoas pobres, né? Que, enfim, estava sem graveto em casa, precisava aquecer aquele calabouço que eles moravam, e a filha foi, né? A mãe ficou em casa, agasalhou a filha mais doente, né? Uma cena, né? Completamente banal, né? Aqui antes da aparição, né? Então assim, e claro, né, será um dia extraordinário, obviamente, mas enfim, o padre faz esse tipo de descrição para a gente também caminhar com essas meninas, né? A gente fazer o caminho com elas, né? A Aline fala assim, sem tantos detalhes, comentei aqui, vamos lá em Lourdes, com o pessoal da fraternidade. Deu vontade de conhecer. Ela pergunta, né? Com o pessoal da fraternidade? Pois é, Lourdes tem... Eu tinha antigamente um planejamento de ficar lá um pouco em Lourdes, inclusive. Lourdes tem um sistema de acolhimento de voluntários para ficar trabalhando lá um tempo, né? E como eu queria aprender a falar francês, eu já tive esse sonho. Como já tive tantos sonhos que não
não se cumpriu, né? Mais esse, né? Mas uma viagem a Lourdes valeria muito a pena, né? Eu não sei se tem, se a fraternidade faz esse tipo de peregrinação lá, né? Se a fraternidade da França faz. Mas enfim, eu sei uma grande peregrinação que eles fazem, o pessoal da fraternidade, que é aquela peregrinação medieval, né? Sai de Notre-Dame de Paris e vai a Notre-Dame de Chartres, né? São, acho que 4 a 5 dias de peregrinação a pé, né? Essa eu já não animo mais a fazer, né? Mas é uma peregrinação que eu acho que quem puder fazer é a fraternidade, né? Que faz. E os 5 dias vão caminhando, etc. Normalmente em maio essa peregrinação. E vão... enfim, tem missa todos os dias. Antes eles acampam, né? Vão acampando ao longo do caminho. Tem confissões, enfim. Essa peregrinação é uma peregrinação que São Luís IX fez, né? Que Joana d'Arc fez. Enfim, uma peregrinação antiquíssima da igreja. Mas sim, Lourdes é um lugar para se conhecer, né? Pois bem, mais alguma observação? Mais alguma pergunta? Alguma coisa? Então, tenham todos um santo dia. E se amanhã Deus permitir, nós estaremos aqui. Deus lhes pague a paciência e a presença. E amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.